mediunidade, a cura da ferida da fragilidade. Esse texto é extenso. É o título do livro que é esse aí. Então, lição 27. O exercício mediúnico é transmissor de caracteres psíquicos. E está amarrado aqui, alusivo aqui, a primeira carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 6 e 7. Paulo diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Essa aqui a gente não leu semana passada, não? Tu leu esse enunciado, a noção que tu leu foi anterior. Eu não sei como, mas tu leu a 26, tu não leu a 27. Lê só a 27, a 27 é de hoje. Não, essa aqui é 27. Então, mas continua lendo, por favor, para tu ver. Mágoa e tristeza são duas forças emocionais capazes de levar... Mágoas e o quê? Mágoas e tristeza são duas forças emocionais capazes de levar os estados internos perturbadores, pois geram muitas confusões mentais. Eu acho que foi essa aqui que eu li. Então, vamos ver a 28 aqui. Realidade paralela e nova tática das trevas para aumentar o suicídio. Sei lá, de repente. Nossa, eu também já li. Essa aqui, por isso que eu falei. Vê a próxima, por favor. Vamos ver essa aqui. Essa daqui não lemos. Campos consumidores da energia etérica. Essa aqui não lemos. Então, 29. Eu ia até falar no domingo passado com a Tânia, que ela falou, não é essa. Quando eu vi lá no grupo, no domingo, eu vi, e não era não. Eu tô crente que ela tá vendo lá no celular, não, ela falou por falar, porque no grupo estava a seta, que era essa 29 aqui. A 29 não, a 28. Campos consumidores de energia etérica. E agora está alusivo a Atos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Uma observação pode agravar um quadro de ansiedade e depressão, embora não seja a causa dessas dores mentais e emocionais. Podemos considerar a obsessão um fator significativo, cujos cuidados são necessários para apoiar qualquer tratamento de melhores resultados. A ansiedade e a depressão são transtornos mentais classificáveis na medicina humana e necessitam de avaliação profissional para encaminhamento a um tratamento mais eficaz. Em boa parte dos casos, as dores emocionais e psíquicas são sintomas de uma vida repleta de ilusão. São doenças milenares da alma. Essas ilusões sobrecarregam o ser humano com intensas exigências e com ilimitadas expectativas sobre si, o mundo, as pessoas e os acontecimentos. Isso causa muito sofrimento porque esse mecanismo gera cobranças internas sobre o próprio comportamento e mágoas aflitivas ante as frustrações. Exigências transformam-se em cobranças e expectativas atingem um nível de mágoas profundas que são caminhos para os desajustes psíquicos. Cobranças e mágoas podem se converter em ações e atitudes sugadoras. Resumem-se a ilusão em querer ser quem não é e em querer que os outros sejam quem jamais serão. E para cumprir com esse roteiro de sombras,
consome-se muita energia, acarretando desvitalização energética e vampirismo. A ansiedade nasce dessa sobrecarga que esbarra no perfeccionismo desgastante de tentar ser quem as pessoas gostariam de ser, mas ainda não consegue. E, por sua vez, muitos casos de depressão surgem dos rasgos dolorosos no coração em função das decepções da convivência que acumulam muita tristeza, muita cobrança e muita expectativa, o caminho mais conhecido da ilusão que leva à enfermidade e à obsessão. Em meio a esse cenário surgem os adversários espirituais que se associam aos níveis de energia emitidos pelo encarnado em sua vida, ampliando bastante um tônus vibratório de desgosto e de infelicidade em quem o atrai. Nos esconderijos psíquicos dessa matriz emocional podem ser encontrados quadros tais como você querendo provar algo a alguém, medo de perder uma oportunidade, falta de noção de seus reais limites de força, incapacidade de avaliar sua competência para executar aquilo que cobra de si mesmo, pressão de pessoas para que você faça o que não quer, depressões frequentes com a forma de ser do outro e muitas alternância de humor. Aí ele continua. A atitude de alta exigência excessiva destrói o estado mental de equilíbrio e contamina todos os ambientes e as pessoas de sua convivência, que sentem, ainda que inconscientemente, o estado de estresse em que você se encontra, ou então acabam sendo também cobrados por nós. É uma tendência. Quem cobra muito de si pressiona demais os outros. Existe uma população 3 a 4 vezes maior de desencarnados que também padecem desses estados mentais. São doentes assim como os encarnados, com a mesma enfermidade e que, por sintonia de dores e necessidades, em alguns momentos se agrupam. O mundo extrafísico não é um campo astral independente e isento de interação com o plano físico. Esse cenário cria uma conexão sugadora que resulta em cansaço, inquietude e efeitos energéticos destruidores que podem ser a causa de doenças orgânicas, além dos efeitos mentais. É daí que quem tem algo a oferecer tenha à sua volta a companhia daqueles que precisam mais ainda. Um depressivo encarnado, embora seja alguém em uma condição de extrema necessidade, ainda se encontra melhor que os depressivos que não têm corpo material. Ou seja, uma depressão fora da matéria é infinitamente mais dolorosa e perturbadora. O simples fato de eles se aproximarem por sintonia do depressivo encarnado faz com que se nutram de algo a se aliviarem com as medicações usadas pelo depressivo no corpo físico. Meditação? Não entendi. Medicações, usadas pelo depressivo no corpo físico. O que você bebe, o que você toma como remédio, também auxilia ao desencarnado. Quer dizer que isso daí é como se fosse, aliás, como se fosse não, é ligeiramente um vampirismo dos espíritos desencarnados, né? Eles então aproveitam da necessidade que eles têm por causa da enfermidade, e esses de nós aqui que estamos atravessando
vem aquelas consequências através do desânimo, da sonolência. Ele é um vampirismo por causa da fé daquele que dá. Porque senão, quem não é o vampiro aqui de Jesus Cristo? Quem não é aqui o vampiro das entidades que a gente rotula como superior? Tem outros mais. O problema todo é não saber dar. E aí você não recebe porque dá. Você só perde. Porque você mesmo não se dá a oportunidade de receber. Então vamos continuar que ainda tem só rapidamente, porque na verdade o que o Carlos está falando, do meu ponto de vista, é o seguinte: por que é assim? Porque aquela depressão, ela teve um motivo. Eu estou depressivo por quê? Aí o irmão está depressivo, vai se aproveitar de mim, mas eu também vou me aproveitar de alguém. A verdade é essa, é todo mundo perdendo ao mesmo tempo. Eu sou um depressivo e eu preciso da minha plateia. Aí é o desencarnado. E ele precisa da minha energia. Tu tomou aquele... É nesse sentido aí que eu disse. Então, mas aí é que tá, eu estou depressivo por causa da minha falta de fé. Tudo que acontece na minha vida não é o externo se manifestando contra o que eu quero. É o meu interno se manifestando, sabe, criando o que eu necessito. Ele tem ainda levar muito na cabeça desse lado. Ele quer isso, ele quer mais isso, porque a cena vem e ele não entende, não se reforma, não se modifica. Então a dosagem foi pequena. O cascudo foi fraco. Tem que ser um cascudo mais forte. Então é isso, a depressão é a falta de fé. Minha mulher fala que eu sou meio maluco, que eu fico lá no meu terraço, lendo, estudando e não modifico. Eu falei, cara, se aquilo não me modificasse, eu tinha me suicidado, eu tinha já violentado todo mundo, eu já tinha feito... Porque a pressão é pesada e eu tenho que me reabastecer. E a questão, eu entendo que não é, sabe, receber um passe magnético, é consciencial, eu entendo. A ótica dela, ela não enxerga. Não, mas o problema não é o que ela diz, não. O problema é eu entender com clareza que eu estou ganhando muito em cima de uma informação que eu estou lendo e que eu acredito. E aquilo ali, eu acredito de uma forma... Teve uma quarta-feira ou quinta-feira, foi quarta ou quinta? Foi quarta que teve a reunião aqui, e eu tive um trabalho à noite para fazer. Eu saí de casa 11h30, porque eu ia ter que ir num supermercado longe. Falei, se eu sair de manhã, depois voltar para casa, para 11h30 voltar lá, não, vou sair de casa 11h30. E aí, eu fiquei lendo a parte da manhã que eu já estava tenso. Eu li, eu saí para trabalhar flutuando, levinho, em cima de um livro. É um livro que eu até falei que eu paguei caro a pompa no livro, R$150 no livro e tal. Aquele livro, para mim, é mágico. É um livro esotérico, é a visão de uma pessoa que está numa iniciação de despertar. E ela coloca a mecânica da situação toda. Eu li lá 3 capítulos, que cada capítulo é 1,5 páginas, 2 páginas. Quando ela parece que aquilo ali foi lá mexer aquilo, abre o olho, enxerga dessa forma, e você, sai dali, sabe? Parece que eu fiquei o dia todo numa clínica psicológica, ali em 3 páginas que eu li, sai dali flutuando, que ela falou exatamente o que eu estou passando. E ela falou, eu passei por isso, é assim. Não, então quer dizer, a gente tem que entender para sair desse lado pequeno, porque a verdade é que a religião nos coloca nesse vitimismo, nos coloca a ter que procurar o Salvador. E que essa visão nova de que eu sou o meu Salvador, isso me dá, sabe, um poder, um alto poder, não para os outros, mas comigo, que eu fico às vezes assustado, meu Deus do céu, como é que pode? O negócio desanuviou, o negócio aclarou, o negócio me libertou. Eu estava num nível que eu estava preocupado
em não aguentar, sabe, uma conversa, uma situação que o negócio estava... Eu saí dali flutuando. E eu fui ver que os problemas que eu estava, sabe, potencializando, só o catalisador dessa potencialização era coisa pequena, coisa boba. E que eu criei um monstro. E quando eu... Hoje eu resolvi tudo. Gastei um dinheirinho em alguma coisa, modifiquei, tomei atitudes com outra, mas tudo tão simples que ninguém nem notou que era problema. E eu desfiz tudo em cima de um catalisador que eu criei, que não existe, mano. Que a gente fica preso nessa matrix em cima de uma concorrência, uma competição, um pedestal que eu tenho que me posicionar e me colocar daquela forma, ou isso ou aquilo, e as coisas estão só para me testar. E na quarta-feira mesmo à noite, estou lá esperando a demonstradora terminar, coisa 8 horas da noite, aí liga um rapaz e me fala, Carlinhos, me perguntaram aqui se eu tinha uma pessoa aqui para indicar para supervisor aqui no Rio. Eu falei para ele, não tem outra pessoa, eu só tenho um rapaz para te indicar. Se aquele cara, você achar que eu não servi, não tem ninguém. É o único no Rio que tem esse perfil. Aí me indicou. Eu falei, caramba, não, amigo. Aí eu falei, cara, não vou não. Depois por que eu não vou? Estou com medo de quê? Eu quero ficar numa zona de conforto? Eu quero ficar aqui nisso e ficar oprimido por causa de detalhe? Não, eu vou enfrentar aquilo lá. Marca aí a reunião, vai lá. E fui lá, conversei com ele na quinta. Na sexta fui na empresa lá, fui lá quase em Cabo Frio lá, vi a empresa e tal. Não está nada certo. Mas os caras gostaram. Quando eu olhei, eu falei, caramba, aqui é o paraíso, mano. Eu vou para cada distribuidor aqui, como diz no Chula aí, tiro, porrada e bomba. Lá tudo parecia que eu estava numa sala de venda, uma distribuidora que parecia um paraíso. Isso aqui parece um monastério do que uma sala de uma reunião de vendedores. Mas então, quer dizer, e as coisas vêm em cima de um equilíbrio que você se posicionou, mano. Você se posicionou. Pode ser que não, mas a dúvida é para isso, é para te tirar, sabe, desse norte que está te puxando ali, olha, é aqui. Mas vem as dúvidas, pode ser que não. Mas o que é o que não, o sim ou não, o alto ou baixo, o superior ou inferior? É uma dualidade para tirar a gente do plumo, para a gente ficar questionando e duvidando. Porque o Pai é o absoluto, é o todo, e nós também somos o todo. Só que a gente está vivendo num mundo material onde a dualidade é constante. A gente tem que entender isso, mas saber, estou no mundo, mas não sou desse mundo. O universo sempre conspira a favor, nós não conspiramos contra. Então vamos continuar aqui. Essas entidades desencarnadas não têm necessariamente laços do passado ou estão ali para vingar algo, simplesmente. São comensais, compartilham estados íntimos. Os comensais se alimentam de algo que o encarnado está de certo modo oferecendo. Evidentemente existem benfeitores que exercem um limite e uma organização para esse intercâmbio, para tornar útil esse tipo de vínculo, mesmo em condições penosas. Esses doentes encarnados estão cooperando com quem tem menos do que ele fora da matéria. Isso emociona, cara. Muito. Emociona. Mas parece até que eu tinha lido essa matéria, não, mas é aquilo, é o nosso egoísmo que entra, a nossa depressão, que a gente vai caindo porque a gente não entende isso tudo, é não saber dar de coração. Aquele é um obsessor. O que é um obsessor se não é o irmão enfermo? E aí a gente vai ler esses livros meio bruxulentos, falando do astral e tal. O que é o astral? É um mundo físico mais plástico, mais dinamizado, mais automático.
Por isso que lá, se você está lá, ignorante e obsediado por pensamentos ainda limitantes, você vai ser arrebentado do lado de lá por isso, que a tua crença te arrebenta. Você acha que vai vir alguém te salvar, e já está tudo dentro de você. Já está tudo dentro de você, não precisa desse Cristo, desse Deus, desses irmãos superiores, eu sou superior, eu sou Deus, só que eu não atesto isso de forma cabal, eu não aceito isso, eu me acho pequeno, eu me acho improdutivo, eu me acho desqualificado, por causa do meu sentimento de culpa da preguiça, culpa de não iniciar projetos e processos no qual eu acho que eu tenho que fazer, que eu tenho que passar, que eu tenho que me atualizar. Aí aquilo tudo vai me castrando. Eu sou inferior, eu nasci para levar na cabeça, eu não mereço isso, eu não tenho competência para aquilo, eu não... Aí que você começa a ver situações na qual nada disso precisa, porque o cara que tem vários diplomas, ele estudou, mas ele pode ser um depressivo também e não saber trabalhar uma página na qual vai te dar a informação certa do que aquelas pessoas querem de você. E você muitas das vezes não tem porque você criou um medo, você criou um fantasma de você. E calmamente, naturalmente, aquela informação que eles querem ia sair, mas não saiu porque você se apavorou. E se apavorou porque se acha desqualificado, acha que não está no estágio que os outros estão. E, somado a isso, a falta de investimento de você em você mesmo. Só começa ali do quando você parou isso, se continue isso. Conhecemos esse quadro como obsessão intermitente. Podemos também chamá-los de campos energéticos sugadores. E é verdade, tanto intermitentes como sugadores, é verdade porque é uma forma que você tem de você, questionar o mundo, que você vai, tem aquilo, é o seu lado pequeno que não quer sair, não quer largar. Aí você lê uma leitura edificante, mas no teu natural, na hora que tu relaxa, tu de novo entra se depreciando. Aí vai lá, a hora tu tá vendo? Por quê? Você não trabalha o orar e vigiar constantemente. Você vacila e você gosta dessa zona de conforto do vitimismo, do salvador que vai vir, de uma opção de situações que você... O outro Até mesmo quem não tenha elos de afinidade com esses grupos pode temporariamente padecer de perda de forças, uma autêntica anemia de energias etéricas. São obsessões menos conhecidas pelas avaliações no mundo físico, embora bastante conhecidas e socorridas pelos grupos de assistência do mundo espiritual. Eu vou te dizer, isso aqui é pouco conhecido do mundo físico, sabe por quê? Porque os livrinhos da doutrina espírita, viciados, que a maioria lê, te coloca nessa limitação, nessa crença, nessa normalidade do mundo dual ou do mundo etéreo. Você não trabalha o mundo mental, o mundo que é mais superior, que você é o dono dali, você é o criador do teu universo. Não trabalham essa informação. Trabalham uma informação de você ser, castrado, você ser o servo. Você não é o filho do pai, você é o servo. Você ajuda na obra. Não, você é Deus, você é Cristo. Você é o agente Cristo do teu universo. No meu universo, a pessoa mais importante sou eu. Eu sou o artista principal, o protagonista.
Eu não sou coadjuvante, eu sou o principal. Só que o principal, numa novela, você vai ver, muitas das vezes o principal não é o que tem mais dinheiro. O que está em foco ali não é o cara que está em mais dinheiro. O enredo todo está em prol de um pobre, do cara que cresceu e tal. A gente vai ver aquela novela que não tem ninguém no garoto aqui, né? Pecado Capital. Francisco Coco era o duro. E o Lima Duarte era o coroa com dinheiro, né, mano? Então, quer dizer, quem era o protagonista? Era o Francisco Coco, não era o Lima Duarte. Então, a gente tem que entender isso, que eu sou o protagonista. Eu estou numa encenação. E eu tenho que me valorizar. Caraca, eu sou o protagonista. Não é aquele cara lá tal. E a gente se colocar nisso para entender que eu estou aqui para aprender. Sabe, as leituras que eu tenho que fazer é codificada para o meu engrandecimento e não para me botar pequeno. Porra, eu não sou o presidente, eu sou o faxineiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou porra, né? Aí você entra na vitimação, mas você não entende. Cara, você é o artista principal da novela. E a coisa é novela da tua vida. Da tua vida. Tu tem que Sim, e aí a gente fica, né, sabe? E eu culpo aqui, sim, as doutrinas religiosas que não te dão essa perspectiva. Você não vê com essa cena. Você vê sempre que Deus vai te ajudar, você tem que fazer a caridade, você tem que isso. Cara, isso é uma novela para cada um. Se eu for levar a cruz dos outros, eu vou cair. Eu tenho que levar a minha cruz, eu tenho que entender, mas é dando que se recebe. Eu tenho que entender esses paradoxos para eu não entrar nem no vitimismo, mas também nem no lado, sabe, soberbo, eu não preciso de ninguém. Tudo é uma conexão vibratória. O que eu vou receber é o que eu dou, e o que eu dou é o que eu tenho, e eu tenho porque eu recebi. Então é uma construção, uma conexão ali de afins, não de malandros, mas a gente tem que saber fazer essa leitura, né? As ilusões que alicerçam esses enlaces espirituais são traços morais decorrentes da fragilidade. Quando nos cobramos excessivamente, o mecanismo estruturado por trás dessa cobrança é o de tentativa de fortalecimento da autoimagem e de nos convencermos de que temos qualidades que ainda não conquistamos. Quando se espera demais dos outros, o mecanismo ativado é o velho hábito do egoísmo em desejar estabelecer regras para a vida alheia. Em ambas as condutas, o espírito se sente vulnerável, frustrado, instável e com acentuadas dores de vazio existencial. Será necessária uma autoavaliação mais honesta para mudar esses comportamentos tão consumidores e desgastantes, além da oração para pacificação interna, a fim de que raios novos possam me espalhar a luminosidade da serenidade, fazendo tremer e renovar toda a sombra em volta. E volta ele aqui, deixa eu ver se é. E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. O objetivo será viver uma vida com mais leveza, sossego mental e serenidade interior, antídotos ótimos contra a ansiedade e a depressão, que exigimos demais, esperamos demais. Que assim seja. Que assim seja. Que coisa linda, né, mano? E aí vamos pedir aí o Erlei para fazer a prece. Isso mesmo, dando uma pequena pala. Tomara. Na lição. Essa lição, ela vem nos trazer uma motivação extra. Extra por quê? Porque vai nos dando a condição de nos qualificar perante o todo e saber que nada acontece sem a nossa permissão. À medida que nós vamos crescendo, nós passamos por muitos caminhos adversos, mas encontramos o caminho real. Muitos estão sob o jugo da ilusão
e estão no sentido de adoração, que não nos quer dizer nada, porque nós temos que saber que nós é que determinamos aquilo que nós temos anseio, ou de bom ou de ruim. Então, se leva para o outro lado problemas que nós já temos aqui, há solução, mas a solução já fica difícil. Então, o melhor é nós aprendermos enquanto estamos aqui encarnados, aproveitando esse espaço que aqui está e aproveitando a boa vontade nessa onda de vibração dos espíritos evoluídos, nos trazendo o necessário remédio para que nós possamos ter essa mudança interior, essa mudança que fica, essa mudança que vai para a eternidade. Assim sendo, agradecemos a leitura que teve, e agradecemos a oportunidade de ter nos trazido aqui, em corpo físico, encarnado, para receber justamente essas lições. Tem um dito que ele é evangélico: muitos são os convidados, muitos são os chamados, mas poucos são aqueles aproveitados. Muitos chamados, mas pouco exercido. Por quê? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós temos que entender que o nosso planeta é uma escola, onde nós vemos aqui em todas as condições para a nossa modificação, para o nosso aprendizado, para que nós possamos entender o que é a vida futura, espiritualmente falando, para que nós possamos dar uma satisfação àqueles que vieram anterior a nós e já estão no mundo mais experimentado, de mais experiência. E assim é um mundo, escola, onde o aprendizado são diversos. É um mundo de expiações, onde nós vemos aqui queimar, deteriorar, jogar fora todos os negativos que tem no nosso espírito. Então muitos são chamados, o convite está aí, as casas espirituais estão abertas. Não confundir espiritualidade com aquela vontade material, com dogmas, com apreciações criadas para atemorizar, para favorecer, e depois, quando nós vemos que a ilusão acabou, aí tem o irmão, o professor sofrimento. Então nós aqui na espiritualidade estamos cercados de todos esses santos que diz, todos os anjos, mas nós sabendo, tomamos conhecimento que são irmãos igual a nós, que procuraram essa acolhida cristã. Essa acolhida não caiu nos olhos, foram os escolhidos. Por quê? Porque procuraram. E nós não podemos regalar, o modo da vida e achar que, estando materialmente bem servido, é a vida que nós queremos. A verdadeira vida, a espiritualidade, a cada instante, a cada aula, a cada dia desenvolve. E nós estamos aqui para quê? Para aprender, para dar um pouco de nós, doar e receber. Aí, como disse a lição aí, entra a conexão. Então, essa conexão é feita pelos limpos, pelos puros, para nós em espírito. Porque da matéria vai-se o espírito e a matéria, ela vem novamente para o estado de servir a gravidade, fica no seio da terra. Então nós vamos cada vez mais procurando orar, procurando aproximar desse caminho que é o Cristo, porque os irmãos estão acordados, eles não dormem, estão em conexão conosco. E daí nós agradecemos, apelamos aos espíritos de boa vontade para a segunda parte,
para nos trazer dentro da disciplina a necessidade do conhecimento de alguns, outros já têm esse conhecimento, trabalham conosco na evolução, na limpeza psíquica e principalmente na fluidificação da água. Estamos aqui para um aprendizado, estamos em harmonia e vamos fazer dessa harmonia, sim, a nossa religião, saindo daqui muito melhor do que quando entramos. E assim nós possamos seguir, dar prosseguimento aos nossos estudos. Passa a palavra ao irmão Carlos. Alô, Helene, vamos pegar o livro dos médiuns. Hoje estamos na segunda parte do capítulo 4. Segunda parte, capítulo 4, teoria das manifestações físicas. Ainda estamos na pergunta 74. E hoje, eu acho que é o 14 e 15, né? 14 e 15, sim. Deixa eu ver aqui para não fazer aqui. 14 e 15. Então, 14 e 15. 14. A pergunta 14. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? O fenômeno aqui relatado aqui é o das mesas girantes. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? Boa pergunta. Já o disse. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal acumulado pelo espírito. É necessária a união desses dois fluidos, quer dizer, do fluido animalizado com o fluido universal, para dar vida à mesa. Quer dizer, o médium está doando e muitos estão ali presentes e não estão sabendo, né? Alguns não estão, vai valer pelaquele... Depende. A outra pergunta vai responder isso aí. A 15. Para dar vida à mesa. Mas note bem que esta vida não é senão momentânea. Ela se extingue com a ação e muitas vezes antes do fim da ação, logo que a quantidade de fluido não é mais suficiente para animá-la. Pergunta 15. O espírito pode agir sem o concurso de um médium? Pode agir com desconhecimento do médium. Quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos, sem disso desconfiarem. O espírito toma delas como de uma fonte o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso de um médium, tal como entendeis, não é necessário e é o que tem lugar, sobretudo nos fenômenos espontâneos. Então, de espontâneo não é espontâneo, é usado ali, que em alguns livros colocam como epicentro, né? A coisa se materializou aqui, mas o epicentro foi lá fora, foi ali, porque o médium estava passando ali. A coisa foi captada lá e materializada aqui, porque o médium estava ali, o espírito pegou aquele ectoplasma do médium ali fora e trouxe para cá, junto com o fluido que ele compactou ali e fez a materialização. Esse intermediário, né? Sempre tem que ter um médium. Sempre tem que ter. Isso ainda acontece muito lá no Frei Luís. Dias marcados e pessoas preparadas, né? Preparadas para quê? Espiritualmente, mas fazendo um determinado tipo de dieta, essas coisas assim. Espiritualmente. E por que espiritualmente? Olha, vamos dizer um negócio. Espera aí, só um segundo. Eu quero te dizer que o que você faz aqui não é qualquer um que faz isso que você está. Então você está no preparo. A parte que eu faço é a parte que eu faço. A parte que o Valdemir faz é que ele faz e de outros irmãos aqui. Então, cada um, dentro da sua capacidade, dá um pouco. Agora, se nós não tivermos essa condição, não tem realização. Erlei, o que eu quero dizer é o seguinte: materialização nada mais é que uma forma de persuasão, te tirar do foco. Porque você vai ficar
idealizando e adorando o externo. Pô, aquele fez isso, aqui. O que eu faço aqui é o que um professor faz na sala de aula, é o que todo mundo tem que fazer. Aqui é um encontro de consciências. Aqui não é um para aprender e outro para ensinar. Aqui é intercâmbio. Agora, se um passa mais informação do que outros, isso aí é porque cada um colhe o seu. Eu lembro de uma discussão dessa, eu lembro do Mauro. Não, que isso aqui, eu gosto daquela feijoada simples, aí vocês querem fazer uma feijoada turbinada com isso, aquilo. Falei, não, tu tá vendo de outra forma. Aqui tem muito serviço, só que tem poucos que abraçam. E aí, conforme não vai aparecendo, eu vou abraçando. A evangelização infantil, não tem professor lá, eu vou lá, vou pegar. Ah, não tem ninguém para fazer o estudo dali, eu vou pegar. Agora, se você quiser, pode pegar qualquer um das funções que eu exerço aqui. Pode pegar qualquer uma que é tua. Porque eu não estou... Sabe qual é o problema? Sabe qual é o legal disso tudo? Que cada uma que eu pego, eu gosto. Que tu tá aprendendo, tu tá ganhando. Eu vejo por isso, eu tô ganhando. Eu não tô ali, sabe, querendo aparecer, eu tô ali. Pô, eu não tenho paciência com a garotada. E eu estava ali me dava essa forma de trabalhar uma infelicidade que eu ainda tenho, que é a impaciência de gente grosseira, de gente sem educação, de gente que não se dá a oportunidade de querer crescer. E aí as pessoas querem rotular isso, aquilo. As pessoas querem um fenômeno. Eu fui no Frei Luiz fazer um tratamento lá, espiritual, de coisa, porque o meu colega perturbava, e eu sentia ali que ele também queria uma companhia, né? Aí eu fui, chegou lá, eu nunca conseguia fazer a cirurgia, o processo lá, né? Eu nunca consegui, sempre ia lá, já estava completo, era isso, era aquilo, mas eu sentia, mas ele conseguia. Acho que lembrou do velho Albaria, companheiro lá do Pedro II. Pô, que Deus abençoe o Albaria onde ele esteja, gente finíssima. Vamos lá, então, vamos ver aqui o ponto de vista do Miramês. O desempenho do médium. O papel do médium nos fenômenos de efeitos físicos e de materialização de espíritos é fornecer o fluido animal que sai por seus orifícios naturais, especialmente da boca, dos ouvidos e dos poros, e que, em combinação com o que o espírito retira do fluido universal, forma corpos e dá movimento aos corpos inertes. Este assunto já foi bastante discutido, mas, se repetimos, é por sua seriedade com relação à formação de grupos para que se realize um trabalho de relevância espiritual. A elevação moral nestes agrupamentos é a pedra fundamental do bom êxito. Isso aqui é que tem que ser bem esclarecido nessas reuniões. Aquilo tudo ali é uma macumba para enfeitiçar ignorante. Mas as pessoas que estão ali na manipulação têm que ter essa consciência que a minha libertação dessas crenças limitantes me fez estar ali capacitado para isso. Se eu não me despoluir, se eu não entender esse processo, aquilo pode até ser realizado, mas para eu cair, para eu me arrebentar. Porque eu estou ali numa vaidade escondida, de repente, até de mim. Porque eu quero aparecer na materialização, eu sou o cara que faça acontecer. Eu estou lá, quase no top 10, lá, estou quase chegando perto de Jesus. E não é nada disso, mano. Não é nada disso. Sendo menor, vai ser o maior. Então a gente tem que entender isso, porque, o Frei Luiz, isso. Eu nem gosto de entrar no Frei Luiz, porque ela é o pessoal mais conhecido do meio. Então, quer dizer, a casa simples, onde ninguém conhece, é ali que é o melhor lugar para se trabalhar. Está o supra-sumo da coisa.
A materialização e os movimentos de mesas, cadeiras e outros objetos qualquer é breve, por se tratar de fluidos doados. Quando cessa a doação, desaparecem as formas e os movimentos dos corpos que foram ativados pelos fluidos. Os espíritos... Então, esses corpos que diz aí são os objetos, né? Sim. Até mesmo corpos. Também corpos. Uma semelhança física. Como que ele chama? Uma ressuscitação é mais ou menos isso. Houve uma liberação para aquilo acontecer e tal, em cima de uma necessidade ali que foi se manifestada. Mas como? Aí a gente vai falar, a gente cria sempre, sabe, um externo. Quem deu o aval para aquele lá levantar? Eu, você, quem está ali realizando. Cada um no seu universo particular teve fé naquilo e teve boa fé. Aí aquilo aconteceu. Ou também pode ser má fé aquilo acontecer para servir depois de queda para você ali na frente, né? Isso tudo é de acordo com o teu emprego. Olha, exemplo de uma materialização. Com fé ou sem fé, acreditando ou não acreditando, a verdade é que o Evangelho fala sobre isso. Mas aí é que está que as pessoas não têm o conhecimento de como foi feito aquele exercício. Da aparição, por exemplo, da ressurreição do Cristo, o Cristo se encontrava naquela sinagoga trancada, invisível. E ele conseguiu captar, né, o plasma daquele pessoal que estava ali. Foi aonde ele conseguiu se figurar naquele corpo, até um pouco diferente, porque estava limpo, não estava com aquele sangue corrido, estava com as marcas, né, do escravo, né, que ele se... Vamos falar de coisas que a gente viveu, que a gente... Sim, mas sabe por que isso é interessante? Por quê? Porque eu, por exemplo, já conheço, você conhece. Pergunta se todo mundo aqui conhece. Conheceu o quê? Não, mas pergunta para tu ver. Mas conheceu o quê? É interessante saber, então, como é que o Cristo, ele se... Não sei se ele fez isso, Arley. Hã? Eu não sei se ele fez isso. Bom, mas aí é que tá, já para isso eu falei. A história, querendo ou não querendo, a história conta que ele ressurgiu. Agora, como ressurgiu? Eu levo para a ciência. Ele não ressurgiu por ressurgir porque ele tinha poder. Ele tirou daqueles corpos o necessário. Tirou o quê? O plasma. Então ele plasmou o corpo dele. O corpo do Cristo não era aquele corpo em que as pessoas dizem, ele veio do Espírito Santo. Nada disso. É isso que eu quero me referir. Só que a ciência ainda não adota isso, Arley. Os espíritos não podem atuar sem o concurso da mediunidade. Os espíritos não podem atuar sem o concurso da mediunidade, mesmo que o medianeiro seja inconsciente desta operação. Mas sempre precisam de um médium. Mas não podemos fazer essa afirmação diante do poder de um espírito de tamanho espiritual, do tamanho espiritual do Cristo e da vontade soberana de Deus. Eles podem tudo que desejarem. No entanto, onde nos movimentamos na atmosfera da Terra, precisamos destes meios para que se processem esses fenômenos à vista dos homens. O nosso maior interesse é o de educar os médios em qualquer religião a que pertençam. É pela educação e pelo conhecimento que podem ajudar mais e serem úteis em qualquer lugar. E o que pode assegurar esses benefícios são a moral evangélica e a disciplina que essa educação ensina em nome da divindade. Então ele coloca aqui a moral evangélica. Mas eu trocaria esse evangélico, que esse evangélico para mim está meio sujo, está meio turvado. Como o Erley colocou aqui uma posição na qual eu não acredito em superstar,
Eu não acredito em fenômenos na qual não vai tirar a naturalidade do processo, em cima de educação, de eu entender que eu sou espírito, eu não sou matéria. Mas vem um dizendo que se dá bem na matéria, te rotula ser superior no espírito. Não, não rotula. Não rotula, se dá bem na matéria, não rotula que tu está bem lá. É o ensinamento de entender, abaixar a cabeça. Eles não querem fazer. Então, numa situação dessa, Sócrates então foi muito mais santo do que Jesus? Não, eles querem que eu tome o veneno, que eu morra, que eu saia de cena. Deixa eu fazer a vontade do Pai. Eu vou tomar o venenozinho e vou sair. Tu acha que eu sou a matéria? Não. Eu estou aqui para dar o meu aprendizado, ou a minha renúncia do meu ego e da minha concórdia, do meu espírito. Não, sabe, eu sou da seguinte teoria, falo perante a todos que estão aqui. Eu acredito que eu estou indo, eu estou indo pelo caminho correto e lógico. Sem a ciência, a religião está fracassada. E a ciência, também sem um pouco de religião, ela fica camuflada, ninguém vê. Existe parte que você vai ver, que você observa, que não tem lógica aquilo que eles colocam, mas tem outras que tem que ter uma participação científica, que é para poder dar título àquele tipo de exercitar. Que é isso? O que eu estou colocando é o seguinte: eu não vou discutir sobre um assunto que alguns cientistas querem discutir em cima de uma coisa que eu nem sei se existiu. Se a gente for ler livros, até da doutrina, até da Igreja Católica lá, muitos colocam que nem tem veracidade muitos assuntos ali. Os artistas estão com o nome trocado, estão com eras diferentes, quer dizer, a gente está dançando o samba que eles estão tocando. Eu toquei aqui, ó, vamos continuar aqui, olha só o que ele vai ser. É por isso que em muitos países a obra... Não, foi aqui não, é lá em cima. Certos... Aqui. Não basta boa vontade, somente. Lá em cima ainda. Mas eu queria pegar esse pé, mas vou botar até o dedo aqui, que aí vai falar um pouco. Não basta boa vontade somente. É preciso conhecer os pormenores das investidas das trevas, que, como no caso da Terra, estão agitadas por grandes desequilíbrios, e para garantir a luz são necessárias a chama do amor e a caridade em exercício permanente em todos os âmbitos. Amor e caridade. Ao médium esclarecido, abre-se o dia em seu coração, e a luz toma seus sentimentos e a consciência se tranquiliza no trabalho do bem. Quando o medianeiro passa a vender as coisas espirituais, como acontece em certas organizações que se dizem espíritas, a noite das ilusões domina os corações e o ouro vigora no comércio que escraviza a alma, dando exemplos deprimentes aos que precisam. Os que presenciam. Deprimente aos que presenciam os fenômenos de espíritos ignorantes. Agora, a gente contabiliza aqui que esse comércio é só dinheiro. Não é dinheiro, não. Infelizmente. É muita coisa ali. Aí agora que eu queria usar. Certos médios se esquecem de dar de graça o que de graça recebe, reconhecendo os argumentos falsos para alimentar a usura e o egoísmo, o orgulho e a predileção para o ganho fácil. Isso tudo é conotação do que tu emprega. Porque a gente está trabalhando conceitos diferentes, matéria e espírito. E espírito, o que é espírito? A gente vai colocar espírito como uma coisa surreal. Espírito é a minha vibração. Espírito é o que eu sinto. É o que eu sinto. O que eu sinto é o que eu sou.
Eu sou o meu sentimento, eu sou o que eu vibro, aquilo é o meu espírito. E eu tenho que entender isso tudo para não ficar codificando de forma errada, fazendo uma salada, misturando material com espiritual. Eu sou espírito, encarnado ou desencarnado. Eu tenho, o mundo espiritual está tanto lá como aqui. É ver, não nessa dualidade sim, num absoluto, num ali único, mas eu estou transitando no mundo material. As coisas de Deus não se vendem. A obrigação dos médios é dar exemplos de despreendimento. O que são? O que é coisa de Deus aí que não se vende? Até o plástico é natural. Tudo é de Deus. Então a gente não podia vender nada. Tinha que ser tudo escambo. Ou ele quer colocar que o conceito moral, ético, não se vende? Lê a frase toda, cara. Não, mas aí já é... Tá brigando comigo, né? Lê toda. Mesmo que passem por duras provações e em detrimento de suas necessidades. É por isso que em muitos países a obra da codificação não foi avante, por ter ele condenado o uso da leitura dos espíritos para interesses materiais, comerciais, etc. Aí é outra coisa. Aí é um empreendimento. Um empreendimento. É questão de conceito. É porque querem rotular que dinheiro é podre, dinheiro não é luz, que dinheiro... Não, Carlos, eu entendi assim, que ele está fazendo referência aos médicos que tiram proveito do trabalho mediúnico. Tirar proveito ali. Entendeu? Porque ele deve ter uma profissão, entendeu? Todos nós temos, e não, sabe, usar a doutrina ou a religião dele para... Mas é que tá, mas eu vou voltar. O que é mediúnico? Uma forma de ver diferente? Não, cara, não é por aí. Eu imagino assim, né? Você está aqui. Esse trabalho que você faz de pesquisa e tal, tu vai pedir remuneração para isso? Se você tem o teu ganho lá? Mas aí é que tá. É porque a gente está separando o material do espiritual de novo. O material do espiritual. Às vezes, muitas das vezes, de repente a minha depressão, o meu problema é eu me condicionar muito tempo lendo, me condicionar muito tempo pesquisando os assuntos, sabe, que me sobrecarrega no meu trabalho do dia todo, e não da hora que eu estudo espiritismo e eu estudo aquilo outro, o resto é peso. Não, daqui é luz. Tudo é luz. Tudo é luz, eu tenho que saber qualificar. E por que o outro eu quero ganhar um dinheiro e esse aqui eu não quero ganhar um dinheiro? O problema todo é o preconceito das coisas e é aquele lado do comunismo. As pessoas, quando entram no comunismo, querem que o Estado dê tudo. E por isso o comunismo sempre quebra, porque um quer mais do que o outro. E na luz é a mesma coisa. As pessoas não sabem ver isso de uma forma operosa e numa conexão, vê como um comércio, não vê como uma família, vê como uma empresa. Então é uma forma de avaliar as coisas meio pé no mundo físico e pé no mundo espiritual. Não, tudo é mundo espiritual. Analisa depois com calma, a gente discute esse tema, esse assunto que você puxou agora é outro. Ele está falando, as coisas de Deus não se vendem. Aí tu pesquisa mais aí sobre isso aí. Mas aí vamos pesquisar também o que é coisas de Deus. Adulto, ele está se referindo ao trabalho mediúnico, de você não fazer uso da mediunidade recebendo remuneração. Até aqui foi assim. Não, pode sim. ser que daqui para frente as pessoas mudem. Não é. Aí é diferente. Agora onde eu parei aqui? Felizmente. Estou lá embaixo. Felizmente, embora certos homens consigam mudar a direção de algum setor do movimento espírita, não mudam os livros escritos pela espiritualidade superior. Nem podem mudar os livros básicos da doutrina, bem assinaladas dos espíritos. O médium tem um desempenho na Terra e o próprio nome já o indica como um instrumento para que alguma coisa se realize. É o mediador. Eu acredito, o médium é uma intervenção. É uma intervenção.
na qual, porque a nossa falta de educação necessita dessa intervenção. A gente vai ver a filosofia tendo o seu ápice da educação há 500 anos antes do Cristo. Porra, era para estar no estágio o supra-sumo, e não está, um querendo arrebentar com o outro, um querendo ganhar em cima do outro. Mas por que isso? Já não chegou naquele momento de compreensão, ou não quer, né? Não chegou não. As trevas estão ganhando. O mundo do interesse do ego está ganhando. A libertação é que não aconteceu. Porque são alicerces, são sedimentos podres que colocam ali, que vai nos dar essa dualidade. Se és médium, lá em cima. Tá aqui já está em outra parte. Se és médium dos benfeitores espirituais, ore e vigia para que não entre na influência do ganho material, vendendo teus dons espirituais que Deus te deu por amor ao teu coração. Não quebres a harmonia da tua vida, trocando por dinheiro somente a tua fé. Ajuda os outros por amor. Essa a tua missão, onde a caridade te indicar. Siga com alegria. Vamos observar o que João anotou para a nossa vigilância, servindo a advertência para os médios dessa época. E lá em João 2, capítulo 2, versículo 14, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Então, Jesus chegou lá e saiu quebrando tudo. Já pensastes, se os agentes de Jesus chegarem ao teu templo, que escolheram para orar, e te encontrarem vendendo as coisas santas, meu Deus, vou ter que botar um capacete, algumas coisas. O que poderás dizer ao Senhor? Lembra-te de Judas, que, queimando as mãos com a venda criminosa, foi tomado de desespero. O desempenho do médium deve ser todo sob a influência do amor. Gente, eu dou graças a Deus porque eu compro livros que me libertam. Lê com calma, depois tu traz o argumento. Você está confundindo as coisas aí. Vamos lá. Lê com calma, Eu já li isso 500 mil vezes, eu também, logo de início, criei para o pacote, mas eu não tô querendo colocar comércio aqui dentro, ou fazer apologia. Eu não vendo, eu não ganho. Até porque também tem pessoas aqui, vamos dizer assim, aqui dentro, que tem uma capacidade, mas não tem o dom assim de querer falar. Mas sente no coração, sente na mente, mas não quer intervir. Eu não sei se é por timidez. A questão do carro está levantando é outra, mas vamos deixar para outra ocasião, que não é o momento. Agora não é o momento. Não. Porque dá para entender. Poxa, uma lição igual essa de hoje, poxa. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso modelo e guia, ao nosso irmão maior, que criou uma consciência já fora da dualidade, compreendendo as leis de uma forma tão absoluta, tão grande, que para a gente ele faz milagres, ele muda a ordem das coisas, mas é uma questão de cultura, de conhecimento que liberta. Ele para nós é o que o cachorro pensa da gente, o que o gato pensa da gente, o que os animais irracionais pensam da gente. Essa é a distância, mas que a gente possa agora
nesse estágio hominal, trabalhando o racional, mas no exato momento, lendo filosofias que nos levam à conclusão de que eu sou filho de Deus, eu sou filho do Todo-Poderoso, eu tenho na veia correndo a minha participação com o Pai, a minha unicidade com o Pai, que eu possa manifestar, ou que todos nós aqui possamos manifestar o reino de Deus, que está dentro de nós, mas ainda não conseguimos chegar nesse cantinho que está ali esperando por nós, entendendo que cada um se manifesta de uma forma, nada é errado, nada é certo, tudo é uma coisa só, ensinamento para um engrandecimento. E cada situação rotula o patamar espiritual, o patamar consciencial, o patamar vibratório de cada irmão. Que possamos entender o lado das trevas e da luz. Como também está no livro sagrado, Deus é Deus do mal e do bem. Deus é o Criador da dualidade. E a gente tem que trabalhar o conceito da dualidade para não formatar crenças que depois pode ser uma perturbação na hora do desenlace, na hora de descartar as possibilidades limitantes e a gente muito preso a elas. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa lição aqui, dada por um livro rotulado espírita, mas é um livro rotulado Libertação de Consciência. Coloca que toda perturbação e toda liberdade está dentro de nós. Que a gente possa compreender esse estágio na matéria como um aprendizado e não como um castigo. E em cima dessa posição de ser filho do Todo-Poderoso, pedimos autorização para mais uma noite de intercâmbio que já começou desde o início, de intercâmbio entre irmãos, encarnados e desencarnados, e que a paz possa ser a resultante desse diálogo, desse colóquio entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. E assim, nossos irmãos, estamos chegando já ao término. Hoje, excepcionalmente, até passamos um pouco. Vamos sair do lado meditativo, concentrado, e levar o nosso pensamento consciencial ao nosso irmão maior, nosso Cristo de Deus. Agradecemos por essa refeição aqui ofertada a todos nós, encarnados e desencarnados, que todos possam ter se saciado nesse banquete espiritual, nesse banquete aonde
quem não se fartou é porque não soube dar valor à qualidade do alimento, pois foi dado o alimento da alma, que a gente possa trabalhar os conceitos sem preconceitos, compreender que o Pai é o Criador de tudo e de todos, e não há uma luta entre a luz e as trevas, e sim do conhecimento com a ignorância. Que a paz possa ser a verdade sendo implantada na consciência de todos, e cada um com sua verdade, trabalhando, regando, alimentando, para essa flor crescer e cada vez ficar mais viçosa. Dentro dessa procura, dessa implantação de luz na autoiluminação, no autoconhecimento, pedimos autorização para o término desse encontro entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum.